cantamos, nós cantamos há pouco tempo. Para sermos cheios do Espírito Santo. Foi isso? Espírito, enche a minha vida, não foi isso? Hoje à noite vamos falar sobre isso. De uma maneira cotidiana, da sua vida normal, na sua casa, na sua família. Uma vez uma pessoa me disse bem assim: Henrique, eu me tornei cristã porque eu queria ter uma família cristã. E o meu cônjuge não é, ele não age assim comigo. Ele é cristão, mas ele não tem vivido, me tratado. Eu não vejo na minha casa essa família cristã. Eu sou cristã, meu esposo é cristão, mas eu não vejo na minha casa isso. Eu creio em Cristo, eu confesso a Cristo, eu venho à igreja, eu leio a Bíblia, mas lá na minha família, a minha família, ela não é. Eu não vejo, sabe, aquela alegria e aquela bênção. Eu não tenho vivido aquela vida abundante que Jesus prometeu. Muitos não têm vivido essa vida porque têm andado apenas preocupados em crer em bênçãos e não estão se preocupando. Nós não nos preocupamos em obedecer à vontade do Senhor, para que realmente tenhamos uma família abençoada. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Você quer ser feliz? Você quer ter uma família de Cristo? Feliz? Uma família de Deus? Deus vai te dar o caminho hoje para você que é cristão ter essa família. E se você não for cristão, que você possa crer em Cristo e ao receber o Espírito Santo, você possa caminhar nesse mesmo caminho para ter essa família de Deus. Meus irmãos, não se contente com as migalhas que caem da mesa. Não se contente com as migalhas, porque o Senhor realmente tem uma grande bênção para mim e para você. Efésios, capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, divisão, brigas, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Outra versão fala, sejam sujeitas a seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas, sujeitas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo.
Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Não obstante, portanto, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Vamos orar. Ore por mim, ore por você, ore para que Deus abra o seu coração, ore para que Ele coloque a real mensagem desse texto, que é um texto tão difícil e tão mal interpretado tantas vezes, seja por homens, por mulheres, pessoas descrentes ou pessoas cristãs. Ore que Deus tenha misericórdia de mim e misericórdia de você, e que nessa noite Ele glorifique o nome dEle e Ele edifique a sua igreja e abençoe a tua e a minha família. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero mais uma vez te pedir perdão pelos meus pecados, Senhor. Eu sou falho, eu sou fraco, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Eu não mereço estar aqui à frente, Senhor Deus, mas porque Tu és misericordioso e gracioso, eu estou. Meu Deus, tem misericórdia de cada um que está aqui nessa noite, Senhor. Que possamos realmente compreender a Tua vontade, a família que é de acordo com a Tua vontade. Que o Senhor venha nos libertar de todos os nossos preconceitos que nós temos, Senhor, todas as interpretações erradas que nós temos com relação a essa mensagem. Que o Teu Espírito Santo abra o nosso coração para fazer entender essa mensagem. Que os maridos possam entender essa mensagem. Que as mulheres possam entender essa mensagem, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço, glorifica o Teu nome e abençoa o Teu povo. Amém. Meus irmãos, esse texto muitas vezes é citado por pessoas que nem são cristãs, como um texto que revela como a sociedade do passado era machista. Por exemplo, veja aqui a Bíblia, aí lê esse famoso versículo: mulheres sejam sujeitas a seu marido, e só lê isso. Eu quero dizer uma coisa a você: ninguém vai entender esse texto, ninguém, do ponto de vista ético, ninguém vai entender esse texto do ponto de vista social, ninguém vai entender esse texto do ponto de vista histórico, ninguém vai entender esse texto do ponto de vista biológico. O homem é melhor do que a mulher. Não vai entender. Só se entende esse texto espiritualmente. Se o Espírito Santo não abrir os teus olhos, você e eu, nós não vamos entender. As coisas de Deus espirituais se entendem espiritualmente, é pelo Espírito Santo. Não é por nada do que eu falei há pouco tempo. Nada. E eu vou além, ser mais claro ainda: ninguém vai entender esse texto sem Jesus Cristo. Se você não colocar Jesus Cristo nesse texto, como ele de fato está aqui, você não vai entender. Tanto é verdade que não apenas o mundo não entende, como muitos irmãos, crentes, pastores pregam esse texto erradamente. Sabe por quê? Porque eles olham para a palavra e se esquecem de Jesus. Jesus Cristo é o centro desse texto. Jesus Cristo é o centro da sua família. Essa é a resposta. E caso você se perca aqui nessa caminhada desse sermão, eu já vou adiantando para você, minha irmã e meu irmão. Por que a mulher tem que sujeitar o marido? Por que o marido tem que ser o cabeça da mulher? Eu já vou resumir tudo. Sabe por quê? Porque o seu casamento não é uma coisa pragmática.
Você não se casou para fazer sexo somente, ou para procriar, ou para ser mais fácil comprar uma casa, ou para que quando você venha adoecer, alguém cuide de você, ou para não ficar sozinho. Não foi só para isso que você casou. O casamento não é só isso. A Bíblia, inclusive, traz essa mensagem prática. É melhor que sejam dois, porque se um cair, o outro levanta. Casamento é isso? É isso sim. Mas existe uma mensagem muito maior e muito mais poderosa e muito mais misteriosa sobre o casamento, o teu casamento. Sabe o que é? O seu casamento é um símbolo, é um espelho da relação de Jesus Cristo com a sua igreja. Sabe para que serve seu casamento? Para que o povo olhe para o seu casamento e veja Jesus Cristo e a sua igreja. Seu casamento deve exalar o perfume de Jesus Cristo com a sua igreja. Essa é a função, esse é o significado do casamento de Deus. Por isso que se eu leio como o mundo lê, eu não vou entender. Eu tenho que ler nesse mistério. O casamento é isso. Ele representa Jesus e a sua igreja. Por isso, o homem deve cuidar da sua esposa, liderar a sua esposa, pastorear a sua esposa, e a mulher deve se sujeitar a seu marido, a essa liderança. E, irmã, esqueça o seu marido. E esqueça todos os maridos da face da terra. Olhe para o marido que Deus está levantando aqui. Aqui. Eu vou mostrar a você quem é esse cabeça, como deve ser esse cabeça, a quem você deve sujeitar-se. É esse cabeça, não é o seu, é esse aqui que Deus quer que você se sujeite. Amém? Vocês entenderam isso? Se você perder isso, perder Cristo e perder que vocês são espelhos de Cristo da igreja, não vai entender nada dessa mensagem. Então vamos começar? Ele começa bem assim. Eu quero começar, na verdade, quebrando toda aquela opinião de que a Bíblia é machista, ou de que, aqui é Paulo falando, Paulo, sabe como é que é aquele tempo, os homens, né? Patriarcado, aquele papo bem estranho que usam para tirar daqui o Espírito Santo. Em várias passagens, Paulo demonstra e mostra que ele não é machista, e muito menos a palavra de Deus é machista. Veja o que diz o Senhor. 1 Coríntios 11:3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Isso aqui, irmãos, está ligado não à chefia ou à opressão. Ter alguém como cabeça, minha irmã, não é uma coisa humilhante, degradante, opressiva. Sabe por quê? Porque Cristo tem o Pai como cabeça dele. O Pai é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem. E o homem é o cabeça da igreja. Mas o que quer dizer isso? Cabeça. Que metáfora é essa? Quando ele fala que Cristo, nossa cabeça, e nós somos seus membros, entenda, o cabeça é aquele que faz o quê? Que guia os membros, que dirige os membros. O cabeça é o líder, é o pastor. É o pastor. Não é uma questão de opressão de um homem que oprime sua esposa, é uma questão de pastoreio, de cuidado. Ele vai usar aqui a palavra cuidado. Cuidado, pastoreio. Ele fala bem assim: maridos, Pedro falando, vós igualmente vivei a vida comum do lar, 1 Pedro 3,7, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Deus é machista? A Bíblia é machista? Trate sua esposa com dignidade. Fala assim outra versão, trate com honra. Trate ela como uma parte mais frágil. Não é porque ela é fraca não, meu irmão. É porque ela tem que ser tratada com cuidado, com carinho. Entendeu? É com cuidado. Eu não pego uma taça frágil de cristal de qualquer jeito. Eu pego com carinho. Eu pego com cuidado.
eu trato a esposa com cuidado. Deus fala a você hoje à noite, meu irmão, trate a sua esposa com consideração, com dignidade e com todo o carinho e cuidado e zelo. Não existe aqui nenhuma opressão, minha irmã. Não existe aqui nenhum machismo. E Deus vai além. Ele diz: meu irmão, meu querido, meu filho, se você não tratar assim a sua esposa, as suas orações serão interrompidas. Você vai orar e não vai adiantar nada. Então veja como Deus cuida e zela das esposas. De maneira que quando o esposo trata ela mal e ele vai orar, a sua oração não passa nem do teto. Entendeu, meu irmão? A gente pensa que a espiritualidade é orar muito, vir para a igreja, ler a Bíblia, que é só isso. Para Deus, tudo é espiritualidade. Tudo é. Por isso comecei falando do Espírito Santo. Por isso. Eu vou chegar aí ainda. Mas ele continua. 1 Coríntios 11, 12. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem. Viu, minha irmã? Você não é independente do seu esposo. Mas tenha calma, ele continua. Nem o homem é independente da mulher. Onde está aqui o machismo? Onde está aqui a opressão masculina contra a mulher cristã? Não existe. O mundo fala isso. Não acredite no mundo. Cristãos que não têm zelo pela palavra, que não querem estudar, que não oram, leem errado e falam isso. Não dê ouvidos a eles. Estamos lendo aqui a palavra para você ver como o Senhor diz, do jeito que a mulher é dependente do homem, não é independente do homem, o homem também não é independente da mulher. E Paulo vai além. Olha o que ele diz. Porque como provém a mulher do homem, como a mulher veio do homem, a mulher veio do homem, Eva veio de Adão, não é? Mas ele fala, o homem também veio da mulher. Porque eu vim da minha mãe, não foi isso? A mulher, ela veio do homem. Oh, meu Deus, a Bíblia é machista. Aí ele diz, mas o homem veio da mulher. Você está entendendo, minha irmã? Eu estou começando a introdução para mostrar a você, para libertar você de anos de interpretação errada desse texto. Aquela velha frasezinha, mulheres, ser submissa a seu marido. E só se fala isso e mais nada. Deus não quer isso para a mulher, que ela seja oprimida pelo seu esposo. Até porque o cabeça não é opressor. Ele é um cuidador, ele é um pastor. Ele é um pastor, ele é um líder. 1 Coríntios 7,4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, viu? E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Todo instante, Paulo está equilibrando marido e mulher. Ninguém está acima de ninguém. Marido e mulher. Entende isso, irmã? Entende isso, meu irmão? Então, vamos começar. Primeiro, porque eu comecei a ler do texto aquela frase: não se embriague com vinho, onde há dissensão, divisão, briga, discórdia, confusão, mas fiquem cheios do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque esse texto aqui, ele está mal separado. Nossas Bíblias brasileiras separaram um texto que é junto, que está junto. Não existe isso de Paulo falar do enchimento do Espírito Santo e depois ele para e vai falar da família. Não é isso. Ele está falando o tempo todo do enchimento do Espírito Santo. Encham-se do Espírito Santo. Isso aqui é um texto só. É um texto só. Não é opinião minha, simplesmente, irmãos. Augusto Nicodemos fala isso, Hermes Maia fala isso, comentário Moody fala isso, que no original grego isso aqui não está separado. Quer dizer o que é isso aí? Que a espiritualidade também está na maneira como você trata a sua esposa e o seu esposo. Aí também está espiritualidade. Muitas pessoas assim, não, eu vou para o monte, passar a noite inteira orando para ficar cheio do Espírito Santo. Pensa que é só isso.
Eu já sei, vou ligar aqui um louvor aqui em casa, passar o dia cantando louvor para ver se fico cheio do Espírito Santo. E vou orar muito também. Aí chega a mulher em casa, trata mal. Chega o esposo em casa, não respeita. Entende? A gente dividiu a espiritualidade, não pode dividir. Se quer ficar cheio do Espírito Santo, quer ficar cheio, cante louvores ao Senhor, salmodeie ao Senhor, seja sempre grato ao Senhor. Aí ele começa, sujeitem-se uns aos outros. Ele começa a não parar mais. Ele vai passar pela igreja, sujeitem-se. Olha, irmã, a mesma palavra, sujeite-se ao marido. Irmãos, sujeitem-se uns aos outros. Vocês podem me oprimir, me pisar ou me amar. Sujeitar-se não é humilhante nem opressor, irmão. Não é isso. Ele começa, sujeitem-se uns aos outros. Mulheres, sujeite-se ao marido. Marido, cuide da esposa. Cuide da sua esposa. Ame sua esposa. Morra por ela. Se entregue por ela. Ele vai adiante. Filhos, honre seu pai. Obedeça seu pai. E vai mais ainda. Servos, obedeça seu patrão, seu senhor. Tudo isso faz parte do enchimento, da busca pelo enchimento do Espírito Santo, sabia? E a gente tem essa visão católica romana, né? Não, tem que ser uma coisa bem mística, né? Tem que ser uma coisa bem... Eu tenho que estar assim no quarto escuro trancado, né? Tem a ver com a tua vida, minha irmã e meu irmão. Esse texto ele não está separado, esse texto está junto. E esse texto não está falando das consequências de quem tem o enchimento do Espírito Santo. Eu sempre li esse texto, irmãos, desde muito tempo, dava aula para os jovens, eu acreditava que ele estava ensinando você a se encher do Espírito Santo. Está aqui, ó, cante ao Senhor, seja sempre grato, não murmure, trate bem sua esposa, seu marido. Mas os irmãos diziam bem assim, não, Henrique, isso aqui é o seguinte, isso aqui é uma consequência de quem já está cheio do Espírito Santo. Eu ficava, mas na minha sintaxe aqui não parece isso. Eu sempre criei assim, sempre acreditei assim, mas tinha medo de falar isso e ser taxado de herege. Até que eu vi que Augusto Nicodemos pensa do mesmo jeito, fala a mesma coisa, interpreta da mesma forma. Isso aqui é o enchimento do Espírito Santo. Você quer ficar cheio? Então procure respeitar seu marido, obedecer a seu marido, honrar seu marido, procure amar e se entregar pela sua esposa. Aí você vai ser cheio do Espírito Santo. Honre seu pai e sua mãe, você vai ser cheio do Espírito Santo. Tudo começa aí, tudo começa assim. Ele fala, só um instante. As mulheres sejam submissas a seu marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas, sujeitas ao seu marido. Eu quero perguntar uma coisa a você, minha irmã e meu irmão. Como é que Cristo trata você? Me diga. Minha irmã, como é se sujeitar a Jesus Cristo? É bom ou é ruim? É algo opressor, deprimente? Ele coloca um fardo pesado nas suas costas? Ele faz, cala a boca, vai lavar a louça. Ele faz isso? Cristo faz isso? É esse cabeça a que a mulher deve se submeter. Esse cabeça. Ele está falando analogia, irmãos. É uma analogia. A mulher é igual à igreja e o homem, o marido, é igual a Cristo. E irmã, Jesus Cristo nunca te tratou, nem vai te tratar mal. Nunca. Ele te humilhou ou ele vai te humilhar. Vai? Ele já fez com você alguma vez isso?
Se sujeitar a Cristo para você, enquanto igreja, é uma coisa ruim? É uma coisa boa. Se sujeitar a um marido cruel, ditador, déspota, isso é uma coisa ruim. Mas não é desse marido que Deus está falando aqui. Não é esse homem que Deus está levantando aqui. O cabeça não é isso. O que ele fala aqui é um homem que se parece com Jesus. É um marido que se parece com Jesus. Você está entendendo? Por isso que de maneira alguma para você vai ser uma coisa ruim se submeter a ele, porque ele tem que se parecer com Jesus. É essa analogia que Deus faz. Não é de qualquer forma, é com alegria e é sem nenhum peso. Sem nenhum peso. Essa palavra sujeitar-se, minha irmã, ela realmente faz referência à obediência. Você quer ver? Tito 3, versículo 1, fala bem assim: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam e às autoridades, sejam obedientes. Sujeitem-se, sejam obedientes. Mas você vai ser obediente ao seu esposo do jeito que você é obediente, por exemplo, uma analogia, ao pastor Edinaldo. Você obedece ao seu pastor Edinaldo? E como é isso para você? É terrível ou é bom? Minha irmã, você vai obedecer a seu marido como obedece a Cristo. Como é a sua obediência a Cristo? É terrível? É deprimente? É alguma agonia? Ou é uma obediência de paz, de alegria e de amor? É desse tipo de sujeição que Deus está falando com você. E é interessante que a sujeição, ela corre todo esse texto. Começa com a igreja, vai para a esposa, marido, filhos e empregados. Deus gosta, Deus se alegra quando você se submete ao outro. Quando você não é uma leoa, nem um leão, mas é uma ovelha. Você está entendendo? Quer ficar cheio do Espírito Santo? Se sujeite ao seu patrão, ao seu pai, ao seu esposo, a Cristo. Seja humilde, não seja rebelde. Não seja rebelde. Rebeldia é uma criação do diabo e não de Deus. Mas para que você possa entender melhor isso, nós temos que falar desse cabeça. Como é esse cabeça? Como é esse esposo que vai guiar a sua esposa, que vai pastorear a sua esposa? O que quer dizer isso, ser o cabeça realmente? Ele fala bem aqui. Versículo 26 até o 27. Falando de Cristo. Ele fala que o esposo tem que obedecer a Cristo e fala o que Cristo faz pela igreja. Portanto, o que o esposo tem que fazer pela sua esposa, tem que fazer isso, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar à igreja, apresentar a sua esposa, a si mesmo, a ele mesmo, Cristo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A missão do seu esposo é essa aqui: santificar, ajudar você na sua santificação, pastorear você e a sua família em direção a Cristo. E é aqui que nós falhamos, meus irmãos, que nós nos omitimos. O pecado que mais atrapalha a esposa com relação à rebeldia, a não submeter, a não respeitar, são dois: a ira e a impaciência. A mulher fica impaciente com o estresse da vida, com o estresse que o marido causou, depois ela se ira e depois ela desrespeita seu esposo, não é submissa a ele. No caso dos homens, a omissão e a preguiça. Omissão é pecado, Tiago fala. Sabe o que tem que fazer e não faz, por isso peca. Preguiça é pecado, está lá em Provérbios várias vezes. Pecado. O pecado que persegue a mulher, ira, impaciência. O que persegue o homem, preguiça e cruzar os braços. Vai com a tua mãe que ela resolve.
não compete a mim. Mas, meu irmão, só compete a você. A responsabilidade é tua. Deus entregou a você. Ensinar para sua esposa a palavra, purificar a sua esposa, santificar a sua esposa pela palavra. Não é o pastor não, é você. É você. E apresentar a sua esposa santa a Deus, é você. O esposo. Entende, irmã, que tipo de liderança é essa? É um pastoreio que ele tem sobre você, o seu esposo. Não é uma opressão, é um pastoreio, é uma responsabilidade. Muitas irmãs, muitas mulheres, às vezes querem ter o poder, né? Cristo fala bem assim: no mundo as pessoas exercem poder umas sobre as outras, mas não será assim com vocês. As pessoas, elas querem ser senhor. Algumas mulheres: eu quero ser a senhora da casa, quem manda aqui sou eu. A palavra final é a minha. Sobrepõe a palavra ao esposo. Mas só existe um Senhor, Jesus Cristo. E o cabeça e o líder não é você, minha irmã, é o seu esposo. É o seu esposo. E isso não dá a você, não coloca você em silêncio de maneira alguma. Não é isso. A mulher fala, a mulher ajuda, é auxiliadora, adjuntora, tudo isso. Mas ali existe uma autoridade que Deus constituiu. Existe um argumento que eu sempre usei muito, que é esse aqui. Se você olhar para qualquer instituição na face da terra, sempre vai ter o cabeça. Até quando existe um conselho, existe o presidente do conselho. Sempre terá um cabeça. Time de futebol tem o capitão e tem o técnico. Tudo tem o cabeça, tem um líder. Tudo. Aí Cristo fala bem assim: olhe, uma casa dividida, ela não vai ficar em pé. Por quê? Porque está dividida. Se ninguém tomar a decisão final, vão ficar eternamente brigando. Alguém tem que ter a decisão final e o outro tem que aceitar aquilo. Nós vemos isso no mundo e achamos normal no mundo e não achamos normal no reino de Deus. Se os dois fossem autoridade, a casa iria ruir, meus irmãos. Então Deus colocou um para ser o cabeça, para liderar. Mas eu quero perguntar uma coisa a você, minha irmã. O que é pior? O que é pior? Ser um lateral direito de um time ou um técnico de futebol? Sobre quem recai a responsabilidade? Sobre quem, nas costas de quem está o peso da responsabilidade? Está no lateral ou no técnico? Você prefere o quê, minha irmã? Ter todo o peso sobre você ou sobre o seu esposo? Porque isso não é questão de poder, meu irmão. Não é questão de se assenhorear sobre alguém. Não é isso. É uma questão de responsabilidade e cuidado. E cuidado. Você entende isso? Tem a ver com isso. Tem a ver com isso. O que é melhor, minha irmã? O que é melhor para você? Deus nos dá pais, pai e mãe, para cuidar de nós toda a nossa vida. Eles são responsáveis por nós. Mas quando nossos pais morrem, dos homens, isso acaba para o homem. Sabia disso? Quando meu pai e minha mãe morrer, eu não terei mais isso. Alguém responsável por mim. Mas você, minha irmã, de acordo com Deus, sempre terá alguém responsável por você, para cuidar de você, para guiar você, para ajudar você. É o seu esposo. É o seu esposo. O que é melhor, minha irmã? Ser o cabeça ou ser aquele que é guiado pelo cabeça? Ser o pastor ou ser a ovelha? O que é melhor? Me diga. Ele fala da mulher e começa a falar do esposo agora. E vai dizer como deve ser esse cabeça. Como Cristo amou a igreja, do mesmo jeito o esposo deve amar a sua esposa. Como, Henrique? Até a morte. É isso, minha irmã, que Deus tem para você. Um esposo que está disposto a morrer por você. E veja que interessante. Meu irmão, se você, olha como o homem, ele inverte as coisas, né? O ser humano, até a palavra, ele vira do avesso.
Meu irmão, se você não está disposto a lavar uma louça para a sua esposa, como é que você vai morrer por ela? Como? Vê como inverteu? Como o machismo, inclusive cristão, sempre disse: vai lavar a louça, mulher, porque eu sou o cabeça. Mas se você lê a palavra com temor e tremor e no Espírito Santo, você começa a pensar um pouco, veja, se você não tem capacidade, meu filho, de trabalhar pela sua esposa, que dirá de morrer por ela? Morre? Não morre nunca, mas Deus vai além. Ele disse: esposo, você vai ter que morrer por ela. Vai ter que morrer por ela. Entende, irmã? Que bênção! E como Deus é bom. Entende como o mundo não consegue entender a palavra do Senhor? Não consegue. Mas hoje o Senhor nos mostra ela. Você, esposo, tem que morrer pela sua esposa. E, obviamente, se eu tenho que morrer, eu tenho que lavar a louça, lavar o carro, a casa, lavar a minha esposa todinha. Tenho que dar banho nela. Não é isso? Entendeu, irmão? Agora, rapaz, agora eu entendi. Ah, glória a Deus. Aleluia, que você entendeu. Glória a Deus. Já falei da questão do sacerdote, que ele tem que levar a mulher até Cristo, santa. Eu já falei isso, dessa nossa responsabilidade. Ele vai além. Ele diz que o homem tem que amar a esposa da forma que ele ama a si próprio, do jeito que ele ama o seu corpo. Então, meu irmão, você tem que dar preferência à sua esposa. Você não quer o melhor para você? Não quer o melhor para você? Então, tem que querer o melhor também para ela, ou não? Não é? Meu irmão, minha irmã, vocês são uma só pessoa, sabia disso? Vocês são apenas uma pessoa. Meu irmão, você e sua esposa são uma só pessoa. O que é para você, é para ela. O cuidado que tu tens contigo, tenha o mesmo com ela. Porque ele fala, do jeito que o homem ama o seu corpo, ele deve amar também, da mesma forma, a sua esposa. A sua esposa. Vê, irmã, que tipo de cabeça é esse? Que líder é esse? Nem aquele seu chefe, não, que te grita e te oprime, não é, esqueça aquilo, esqueça. É um homem que parece com Jesus. Porque Jesus, minha irmã, ele vai te ajudar a lavar a louça, é capaz de lavar por você a louça, inclusive. Não é? Ele morreu por você. Quanto mais lavar a louça. Não é? Ele perdoou você, o esposo também tem que perdoar. Eu tenho que ler versículo 29, que é de uma importância capital para você entender que cabeça é esse. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Dela cuida, dela cuida, dela cuida. Esse é o esposo de que trata esse texto. Não é o esposo que tem o poder sobre a esposa, que bate na mesa. Não é só isso, irmão, não é isso. Você cuida dela, como Cristo cuida da igreja. Está vendo como Deus é bom, minha irmã e meu irmão? Está vendo? Como é diferente da maneira como nós enxergamos, muitas vezes. Minha querida, se o pastor Edinaldo me dá uma ordem e eu vejo que é de Deus, eu não vejo um pecado nela, eu obedeço sem me achar inferior a Ele, sem me achar menosprezado, obedeço de todo o coração. Se Cristo fala uma palavra aqui, eu obedeço, e você também, de todo o coração. Porque vem de Cristo, vem do seu pastor. É a mesma coisa com teu esposo. Exatamente a mesma coisa. Porque a missão dele é te levar santa para Jesus. Você está entendendo isso?
cuida dela, a alimenta. E tem homem que é tão cínico, mas tão cínico, que ele pega esse texto: é o seguinte, ponho comida em casa, geladeira cheia, cumpri com a minha missão. Está aqui, alimenta, pronto, acabou-se. Muitos são assim, não é brincadeira, muitos são assim. Eu já vi irmão que foi com raiva de mim, sabia? Que ele pregava isso, o cara. Meu amigo, minha missão é manter a casa, rapaz. Meu Deus, não conhece a palavra. Devia ficar calado. Sabe, calado e ler a Bíblia bem devagarinho e orando. Ficar calado. Pelo amor de Deus, o cara tem que morrer pela esposa. Não, tem que alimentar e pronto. Cumpri minha missão já, glória. Alimenta e dela cuida. Esse é o cabeça, minha irmã, que Deus tem para você. Esse é o cuidador, esse é o pastor que Deus colocou na sua vida. Meu irmão, você é o pastor da sua casa. Você é o bom pastor da sua casa. Porque Jesus é o bom pastor da igreja. Entendeu? Ora, isso aqui, se alguém está rindo por dentro ou zombando da palavra, achando ridícula, ele disse lá atrás: sujeitem-se uns aos outros, a igreja, no temor do Senhor, no temor de Cristo. Se eu não levo Deus a sério, se eu não levo a Bíblia a sério, isso não vai acontecer, certo? Na sua vida. Isso aqui você vai achar que é uma besteira, que é uma brincadeira, que é uma bobagem. Não é tão importante assim. Mas se você tem o temor do Senhor no seu coração, o temor de Cristo, você vai: meu Deus, me perdoe, Senhor, porque eu não tenho sentado com a minha esposa para ler com ela a Bíblia. Me perdoe, Senhor, porque eu não movo uma palha na minha casa, faço nada pela preguiça. Me perdoe porque eu entreguei a ela a liderança do lar. Me perdoe, Senhor, eu quero mudar hoje mesmo. Eu quero mudar hoje mesmo. E amanhã eu quero ter uma família cristã. Cristã. Aí chegamos no versículo que eu já expliquei no começo, porque é altamente misterioso, é pela fé mesmo, não é pela ética, pela moral cristã, nada disso. Não é pragmático, é pela fé mesmo. E é aqui que começa a sua caminhada. Você levar a sério essa realidade do casamento. Lê comigo. 31. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. E se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja, porque eu li os dois versículos juntos, porque eu não posso separá-los. O de cima fala, sabe de quê? Do casamento. Adão e Eva, está lá, ele está citando o Antigo Testamento, um texto que fala de Adão e Eva, do casamento, que é o texto mais conhecido por todos e pela igreja. Aí você lê isso aqui e pensa: tá, entendi, quer dizer que eu deixei meu pai e minha mãe, me juntei a minha mulher, agora somos uma só pessoa. É isso o casamento, né? Aí Paulo vai além. Não. Isso aqui que eu citei agora é um mistério. O casamento, meu irmão, minha irmã, é um mistério. Que mistério? Já falei no começo. O casamento reflete Jesus Cristo e a sua igreja. É por isso que você tem que ter muito temor com o seu casamento. Entendeu? Pelo seu casamento, Deus pode ser glorificado ou não. Deus fez o casamento, sabe para quê? Primeiramente, para que você, esposo, trate sua esposa como Cristo trata a igreja. Para que você, mulher, trate seu esposo como a igreja trata Jesus Cristo. E se na sua casa não está assim, está tudo errado. Está tudo errado. De fato, você não tem vivido, eu não tenho vivido um casamento cristão. É verdade. Por isso, você e eu ficamos tristes. Já sei, a solução é divórcio. A solução, meu irmão, é obedecer a esse texto.
A solução é essa. Essa é a solução. Se você não crê nesse mistério pela fé, você não vai tentar ser um esposo melhor, nem uma esposa melhor. O casamento é um símbolo de Jesus e da igreja. Não obstante, vós, cada um por si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Como a si mesmo. Ele vai concluir aqui. Portanto, ame a sua esposa como a si mesmo. Por isso que o egoísmo atrapalha. Porque como eu só penso em mim mesmo, não penso no outro, não consigo. Eu não consigo. E ele fala uma coisa, as irmãs devem estar felizes, né? As irmãs, que bênção, agora eu entendi, glória a Deus, meu esposo é meu pastor, né? Mas, irmãs, as suas questões começam agora. Porque ele fala, mulher, respeite seu marido. E eu, irmãs, tenho visto muitas irmãs, vou mudar a frase, eu tenho visto poucas irmãs respeitando seu marido às vezes, sabia? Umas gritam, outras sobrepõem a voz, outras não deixam o esposo decidir no final, a decisão é delas. E isso não é uma família cristã. Não é. Riem dos seus esposos na frente dos outros. Você riria ou ri de Jesus? Você ri de Jesus? Você dá ordens a Jesus, minha irmã? Você despreza o que ele falou? Seu esposo diz, minha filha, não faça isso. Vou fazer sim. Você faz assim com Cristo? Então tem alguma coisa muito errada com você, minha irmã. Muito errada. Trate seu esposo do jeito que você trata Jesus Cristo. Com respeito. Com respeito. E você, meu irmão, não está nem aí para sua esposa? Cristo morreu pela igreja. Você tem que morrer pela sua esposa. Morrer por ela. Tem que perder tudo por ela. Eu acho incrível isso, sabe? Tem aqui duas coisas. Uma é melhor que a outra. Ok? Você, esposo, vai dar o que para sua esposa? A pior ou a melhor? Você tem que dar a melhor. Você tem que tratar a sua esposa como Cristo tratou a igreja, porque Ele deu tudo pela igreja. Tudo pela igreja. E assim nós temos que fazer com as nossas esposas. Essa é a palavra do Senhor. Esse é o casamento segundo o Senhor. Você quer ter esse casamento? Certamente, meus irmãos, nós vamos pecar amanhã. Nós vamos errar muitas vezes, porque nós temos pecado. Nós temos pecado. Mas você tem que lutar. Entendeu? Você, esposo, você tem que lutar. Você, esposa, você tem que tentar honrar teu esposo, respeitar teu esposo. Amém? Que Deus nos ajude, a mim, minha esposa e a vocês, a termos uma família verdadeiramente cristã. Que você seja pastor da sua esposa e que você se submeta a esse pastoreio, minha irmã, em nome de Jesus. Vamos orar. Feche seus olhos. Pense quantas vezes nós erramos, meus irmãos, quantas vezes eu errei e você errou, quantas vezes. Peça perdão ao Senhor, porque antes você era ignorante, agora você não é mais. E peça ao Senhor que Ele te ajude a viver cheio do Espírito Santo, que a sua família seja cheia do Espírito Santo. Feche seus olhos.
perdoe, Senhor, pela minha omissão, Senhor Deus. Me perdoe, porque se minha casa muitas vezes não é uma casa cristã, certamente também é por minha causa, Senhor, por minha culpa, porque eu não tenho santificado minha esposa como manda a tua palavra, Senhor. Nos ajude, Senhor, a assumirmos a responsabilidade de pastores de nossas esposas. Ajude as irmãs a se sujeitarem a esses pastores, a esses cuidadores, a esses líderes. Ajude as irmãs a obedecer com alegria e de bom grado. Livra elas da impaciência, da ira, que não realiza tua justiça. Livra a nós, os maridos, do descaso, da omissão, da preguiça, Senhor. Nos livra, Senhor, em nome de Jesus. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda, porque nós queremos viver um cristianismo verdadeiro, Senhor. Não somente ver que existe na Bíblia, mas ver em nossas casas. E ter uma vida abundante, Pai. Uma vida abundante. Uma vida realmente cristã. Nos enche, Pai, do Teu Espírito, porque queremos andar altaneiramente e não em pecado. É no santo nome de Jesus Cristo que eu te agradeço, Senhor, por essa palavra, pela tua palavra, porque existe Efésios capítulo 5. Obrigado, Senhor, por ter falado conosco, não ter nos deixado entregues a nós mesmos. O Senhor deixou o homem ímpio entregue a ele mesmo, mas a tua igreja, dela o Senhor tem cuidado. E eu te louvo e eu te agradeço por isso, em nome de Jesus. E que aqui alguém possa entender, quem não era cristão ainda, o que é realmente o cristianismo, que não tem nada a ver com machismo ou com opressão, mas é uma vida abundante, feliz, ordeira, organizada, cuidada. Em nome de Jesus eu te agradeço e te louvo por tudo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, a cada um de nós. Amém. Eu gostaria, irmãos, de dar aqui alguns avisos importantes. Primeiro deles, nosso pastor está de férias, mas não está descansando.